Olá. Olá, meu nome é Valesca. Estamos aqui na reunião do Núcleo de Pesquisa em Hipermídia e Games, da PUC, do TID, encerrando nossa conversa sobre Poeticamente o Homem Habita, de Heidegger. E aí eu tenho uma questão, que é a questão, não sei se é meio estúpida, mas enfim. Como é que já para o final do texto, eu não sei se antes estava presente, eu não me dei conta, entra Deus na história. Que aí ele começa a discutir Deus e essa relação do homem com Deus, e às vezes eu tenho a impressão que ele põe um Deus com letra maiúscula, às vezes ele põe com letra minúscula. Então quem é esse Deus do Heidegger? Em primeiro lugar, il n'y a pas question naïve. Não há questões bobas, né? Todas as questões sempre são questões, né? Então, assim, por exemplo, para poder pensar essa questão da divindade, eu acho que é melhor colocado assim, não se trata da ideia do Deus judaico-cristão, mas se trata da ideia da divindade, do divino, e por isso que no texto, na poesia do Hölderlin, o termo é celestiais, né? É preciso pensar a correlação entre três elementos. O primeiro é a terra, que estaria embaixo, o céu, e entre eles há algo que é produzido ou construído pelo homem, que é o mundo. E é nesse mundo que o homem habita poeticamente. Porém, ele só vai habitar poeticamente nessa relação entre céu e terra, entre celestiais aí e terra, na perspectiva que ele pode poeticamente se colocar diante dos celestiais, né? Então, de certo modo, a evocação de Hölderlin é uma evocação de compreensão e retomada, mas não simplesmente uma reprodução, mas uma retomada e uma interpretação e uma atualização, a gente poderia dizer, daquilo que seria o espírito da poética grega. E nesse espírito da poética grega, a ideia de poiesis, ela tem implícita a questão dos deuses, dos celestiais, né? Então, o homem esse que, ao construir, somente é capaz de construir a partir do momento em que ele se insere na perspectiva de uma poiesis, no sentido, primeiro, que é um fazer produtivo, um fazer que possui consequências e ações de transformação a partir de materiais da terra que são transformados pelo homem, e aí eles se tornam elementos de um mundo no qual ele começa a habitar, ou seja, tintas, mármore tirado. O mármore que é tirado da montanha, ele deixa de ser montanha, ele se transforma num bloco, ele se transforma numa apetência a ser uma escultura, no caso. E essa posição, ela é uma posição que está dentro da poesia, um fazer sobre materiais, sobre algo plástico, algo existente, e que se torna algo transcendente, poético, pela ação do fazer da poesia. Mas tem o segundo elemento, que está dentro da poesia, que é aquele elemento do imaterial. E esse elemento do imaterial, nós, na tradição ocidental, acabamos materializando ele no texto escrito, na poesia publicada, na poesia que nós decoramos. Mas quando nós deixamos o texto e declamamos a poesia, ela retorna ao seu leito original, à sua nascente de força produtiva. E é por isso que é muito interessante que o efeito que, quando nós lemos uma poesia no livro, ou quando alguém diz ela para nós, ela se transforma totalmente no seu efeito poético. E é muito engraçado, aí eu sairia fora, né, de toda coisa, por exemplo,
Ah, mas então é por isso que o cinema é tão interessante. É por isso que o teatro é tão interessante. É por isso que as instalações, as performances são tão interessantes. É, porque elas são aquilo que acontece poeticamente em tempo real. Ou seja, claro que no cinema a gente tem a captura, né? Mas quando a gente vai assistir um filme, nós entramos num fenômeno absoluto da quarta parede, né? E nós emergimos para dentro do filme, mergulhamos nele, somos tirados fora, né? E quando isso acontece, esse humano, ele começa a produzir dentro dele aquilo que a gente poderia chamar uma centelha divina. E essa centelha divina faz com que ele possa ascender, transcender, num estado bruto e de cálculo administrativo, né, onde só compensa a luta, a disputa, o poder, né, a soma do mais e menos, para um outro domínio, que é o domínio da poesis. E então ele pode, naquele momento, começar a se medir diante dos deuses celestiais, né? E nos gregos isso fica muito interessante, porque os deuses do Olimpo muitas vezes resgatavam o humano para vir com eles, que ele tinha esse mérito. Então ele vai usar essa expressão no texto, seus méritos, né? Pode-se julgar, pode-se medir nos seus méritos junto aos celestiais, diante dos celestiais. Fazer isso diante dos celestiais não é substituir o mágico, substituir o transcendente, mas é colocar-se junto a eles. E aí tem essa diferença muito interessante de Heidegger, que é que ele toma, na realidade, do Hölderlin, que é uma coisa estar no coração. E quem está no coração? O sangue, o músculo, a pulsação, a energia. Mas estar junto ao coração é que é a questão. É aí estar amorosamente, estar no cuidado. Então esse amor, quando a gente fala e escreve amorosamente, implica a questão do cuidado. Ou seja, daquela divindade que é a cura ou cuidado, que conduz a existência humana do nascimento até a morte, né? Que está em Seriteu, naquela famosa história do cuidado. Ou seja, o cuidado estava dando um rolê por Gaia, que é a terra, e de repente passa por um rio lodoso e o lodo se engancha nas suas pernas. E eis que ela começa, olha para isso, nossa, que coisa maravilhosa, e pega esse lodo, começa a brincar com ele e dá uma forma. E essa forma é a forma do homem, do humano. E aí fica absolutamente encantada. E pede que Júpiter, que é o espírito, sopre. Isso é linguagem, né? A vida. E aí começa uma disputa. Porque Gaia diz, não, peraí, onde fica o negócio? E aí então há um tribunal para decidir de quem é o homem. É da terra? É do cuidado? E aí Júpiter decide, né? Não. Tu, Gaia, que deste a matéria, a retomarás com a morte. E tu, cuidado, conduzirás este ser aí durante a sua existência, do nascimento à sua morte. E quando ele morrer, seu espírito retornará a Júpiter. É uma coisa maravilhosa, né? Porque nós somos isso, né? Se vocês forem pensar assim, a gente sempre está de um lado ao outro, indo para cá e para lá, né? Então essa coisa da visão dos deuses, essa coisa é exatamente isso. Então ele vai dizer o seguinte, ó. Numa carta, o Hölderlin vai dizer para o Leo von Scheckendorf, né, em 1804, a fábula, visão poética da história e arquitetura celeste,
tem me ocupado bastante atualmente, sobretudo a nossa nacional, por ser diversa da grega. Então não há como sermos, mas não há como negarmos a nossa procedência, a proeminência. Então há uma proeminência dessa coisa da poesis, do estar e ser grego, que nos determina, e por isso que nós somos desse jeito. Não sei se me ajudou um pouco nisso, né? Essa discussão ela me lembrou, puxando para uma lógica paralela, mas me lembrou quando o Simondon, eu acho que é ele, vai discutir os modos de existência. Que aí ele expõe, né, diz que os modos do existir são diversos, mas que cada elemento constitutivo desse mundo ele existe de uma forma diferente e tem que ser analisado de acordo com a sua lógica. Então, ele vai falar também do modo de existir do mundo imaginativo, que ele precisa de alguém que dê suporte à existência dele, e aí seria o teatro, o homem. Sem a ação da mente, aquilo não existe. Sem o suporte do homem, aquilo só existe com esse desejo em fazer com que ele exista, o que não nega a sua realidade. Mas ele vai falar também do modo de existir do divino, que transcende essa necessidade e é uma coisa que vai além, dentro dos outros modos de existência que ele coloca. Então eu acho que é interessante quando você vai falar da criação do homem, com a lógica da natureza, da terra. Cada uma dessas coisas, ela existe sobre a falta do termo melhor dizer, sobre determinadas regras, sobre uma lógica de funcionamento e de existir à parte. Correto. Quando a gente fala isso, digamos assim, o autor ele tem uma certa influência de uma visão psicológica também, né? Quando a gente fala isso em ontologia, em fenomenologia, a gente vai falar que cada coisa no mundo, em sua propriedade, possui um modo de ser próprio e um modo de ser impróprio, nesse sentido, né? E o interessante é que há um progresso no sentido de que há um caminhar das coisas no mundo histórico. Elas hoje, quando a gente vai no teatro normal, aqui, elas inexistem. Ou seja, a plateia barulhenta, a cerveja rolando, a comida, sabe? Né? Tomate nos atores. Às vezes, mas... né? Então, isso é uma coisa muito interessante e que fazia parte do modo de ser do teatro, do sujeito participante dele e assim por diante, né? E hoje, com essa beleza, digamos, aparente da arte, da obra de arte total que o Wagner conseguiu instaurar, nós também temos um esvaziamento de alguns elementos poéticos do próprio teatro. E a gente sabe, assim, tem grupos aqui em São Paulo e no mundo afora que buscam recuperar isso. E uma forma disso é o teatro diritando, ópera volante. No caso, os Les Comédiens têm peças de teatro que se dão em meio ao público e andando por situações, por lugares, e a coisa acontecendo, né? Entretanto, essa nova forma de teatro que, digamos, nós temos a partir de Wagner, ela não deixa de ter o seu próprio valor também, seu sentido, né? Como, digamos, desenho de uma determinada realidade encapsulada e principalmente na qual o espectador tem o direito de imergir nela, mas não agir. Que vai ser o que o Brecht vai querer romper, né? Com a quebra do pressuposto da quarta parede. Eu parto do pressuposto de que existe um sincronismo nas coisas e é uma coisa absolutamente caótica. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Toda vez que nós começamos a gravar alguma coisa, alguém próximo começa a trabalhar e fazer barulho. Mas isso não deixa de ter uma função na poética. Lembra que, na verdade, o lugar que a gente ocupa não é o lugar primordial.
aquele lugar vazio, aquele lugar absolutamente higienizado de um estúdio, né? Nós estamos inseridos no mundo, né? Claro, estar inserido no mundo, se a coisa fosse absolutamente insuportável, a gente poderia dizer, abrir a janela e dizer, por favor, 30 minutos, porque nós estamos fazendo uma gravação aqui, parará, né, aquela coisa toda. Entretanto, se não houvesse... Por que existe uma quadra de futebol se não é para ser utilizada? Ao lado, né? Não sei, por aí, ajudou? Me lembrou do tempo de ensino médio, quando um colega meu de sala perguntou ao professor de química: mas professor, as reações químicas não acontecem nas condições normais de temperatura e pressão. Então é isso. Exatamente. Sempre vai ter alguma interferência. E a ciência tende a construir um discurso no qual imaginariza as condições ideais. A ciência normal. E quando Galileu Galilei vai fazer perguntas e vai construir hipóteses genuínas acerca, por exemplo, em que lugar, em que ponto, em que condições a água ferve, em quantos graus, ele vai descobrir que é o nível do mar, que isso tem que ser pensado nas condições ideais. E em nenhum lugar há as condições ideais a não ser ao nível do mar. Então, no Himalaia, a água ferve diferente. Porém, a convenção diz 100 graus centígrados. E ai de quem colocar essa questão num determinado momento, né? Né? Você tem que indagar, você ainda pode, você ainda pode questionar. Mas aí você sugere uma reformulação da pergunta ou da... E só depende de onde está sendo realizado. Exato. Acho que uma coisa que você falou que me atira bastante é a questão da, por exemplo, por que ter uma quadra de futebol se ela não pode ser usada? Isso é uma coisa muito comum hoje, né? Que tem essa grande higienização de tudo que acontece, né? Você tem que tomar cuidado com o que fala, porque pode magoar alguém em qualquer lugar, rolar um processo, aparecer em mídia social, e a mesma coisa acontece no uso dos espaços. Então, por exemplo, eu como arquiteto, quando eu projeto uma escada externa, eu prevejo que pessoas vão sentar nessa escada. Ela é feita para subir, ok, essa é a função principal dela. Até o Humberto Eco, ele cita, né, a função denotada é subir. Se ficar conotada pelo sujeito, além de subir, ele também pode enxergar aquilo como um local para sentar. E em todos os lugares vem o segurança, você não pode sentar aí. E quebra esse uso que é emergente do próprio usuário, né? Então quebra, na verdade, essa poética criada nos espaços e assim por diante. Aí é o grande problema, acho que de hoje, né? Quando a gente pensa poeticamente alguma obra, alguma coisa, muitas vezes por esse excesso de cuidado que existe, né? Essa grande higienização, mas aí não é um cuidado, aproveitado. É um descuido. Sim, exatamente. Não, eu concordo contigo. E o problema todo é que se você sentado na escada perguntar para o guarda de segurança, não, onde está escrito isso? O porquê, você vai ter mais problemas ainda, né? Vai arranjar confusão. Então, isso é uma coisa assim bastante preocupante, porque esses espaços arquitetônicos, de certo modo, são espaços onde, de certo modo, em função da regulação deles, não somente não vamos falar do design, seria interessante falar do design. Por que eu desenho algo de tal modo? Qual é o telos, né, que eu tenho ali? Mas uma coisa é o design de um espaço, desenhar um espaço, projetar um espaço, sonhar um espaço. São três palavras que significam a mesma coisa, né? Mas outra coisa é a regulação do espaço. Quando eu tenho essa regulação do espaço, no mundo atual, essa regulação do espaço, ela tende a se burocratizar, né? Ela tende a transformar o espaço
num lugar não de acolhimento e habitação, mas um espaço de passagem, aonde o ato de passagem produz uma contagem do uso do espaço. Só isso. Né? Então, até em prédios, por exemplo, como aqui, que é um prédio considerado tombado, lindo, aquela coisa cheia de charme, né? Tu pode, num determinado momento, ter essa questão de ser colocado. Entendeu? Hoje não mais, porque essa discussão toda foi feita aqui, principalmente apoiada pela direção, até no sentido, por que nós não temos bancos nos corredores e mesinhas com tomadas para que o pessoal possa carregar os seus celulares, ficar nos corredores e conversar, e fazer trabalhos, e ter ambientes acolhedores. Né? Então são discussões que estão sendo feitas, foram feitas muito aqui nos últimos 3 anos, né? E que vão ser agora colocadas em prática, de certo modo. Do tipo assim, essa sala, havia um tempo que essa sala não podia ser usada, só com autorização muito especial. Agora nós podemos requisitar essa sala, tem cadeiras mais confortáveis, né? Podemos fazer microeventos, isso e aquilo. Né? Eu acho que você coloca a questão. Né? Tem um artista plástico que eu não lembro o nome, que eu acho que ele fez uma obra muito pertinente. Ele pegou um sofá, no estilo de Marcel Duchamp, lá, handmade, pegou um sofá e apresentou como obra em uma exposição. Então, durante toda a obra, o pessoal sentava. Então, o sofá em posição para sentar. Claro. E aí, na hora de sentar, vem o segurança. O senhor não pode sentar aí. Está feita a obra de arte. Né? Uma puta sacada. É. É uma instalação, né? Isso me lembra uma discussão. Eu acho que posso só comentar essas coisas antes aqui? Eu acho que hoje nós... eu não tenho isso absolutamente fechado, mas uma das hipóteses, uma das questões é que quando o cara faz isso, esse artista, de uma forma absolutamente válida, ele sai de um lugar e vai ocupar um outro. Porque o que ele faz, na realidade, é uma instalação reflexiva, política, filosófica. Né? Então ele entra num âmbito de questionamento ético. Além da estética. E aí, assim, o ato de você pegar algo pronto e colocar no lugar constitui uma obra de arte, ou o conceito de obra implica no fazimento. Então, quando Marcel Duchamp manda o urinol invertido, sabe, para a exposição, inscrevendo Every Mutt, né, ele na realidade está questionando o lugar do objeto no estatuto, porque se fazem muitas coisas, e ele faz isso e cai dentro da coisa, né? Né? Então, se você chegar e dizer, por exemplo, que o jogo de xadrez é uma obra de arte, em que medida, em que sentido é uma obra de arte? O que seria uma obra de arte? Então, o pensamento vai ser uma obra de arte. Sabe? Eu não estou dizendo que não há uma poesis nisso que essa pessoa faz, mas não há poesis no sentido grego naquilo onde ele vai trabalhar o material, porque ele faz um deslocamento, e isso é bem típico do homem moderno, sabe? A posse dele está presente na ideia e não em si no material, né? O substrato dele é justamente o pensamento que ele está querendo moldar. E aí aquela, sabe, sobre o que ele pensava, né? E o artista de instalação moderna às vezes se recusa, não, tá aí, vocês que... Mas nem sempre, né? Agora temos mudanças também. Oi. A poesia daquela história de recortar, que é a história do som, fica onde? Tem, porque as palavras saem de um texto, elas deixam de ser um pedaço de rocha, como você disse, mas não tem... Mas é um outro jeito, assim. Então onde é que é a poiesis? Tem também? A poiesis, aí é que tá. O interessante na coisa da poesia, na minha visão,
é que o embaralhamento de letras ou palavras, como diz o Pedro Barbosa, ele está submetido a essa regulação do não material, do imaterial. Ou seja, há um gesto, um movimento imaterial sobre algo. Mas ele precisa de uma ação prática, nesse caso. Você tem que colher, recortar as palavras, você tem que colocar elas, você tem que sacudir o saco e você tem um ato volitivo, intencional, mas talvez atencionado, ou seja, intencional e inconsciente, do que você vai tirando a palavra. Na realidade, de certo modo, ele tem uma mimetização do motor de linguagem do inconsciente, freudiano, onde você faz uma associação livre. Entretanto, essa associação livre, ela está no poço fundo, ela sai do poço fundo, do poço das palavras, do caldo que você tem dentro de você mesmo. Então você pega esse saco, que é você, no sentido positivo, e transporta ele numa metáfora para fora. Então isso é uma metáfora também. Agora tem o lado da crítica, né? Do dadaísmo, né? A ruptura com o vazio, a desesperança, né? A questão a introduzir o randômico, ou seja, o dadaísmo tem uma... É um conflito interno dele, caráter, porque ao mesmo tempo que está questionando o vazio, a guerra, o momento ali, ele não sei se banalizar, mas ele faz a poesia virar uma coisa que não é esperada, né? Falando bem da produção, até da questão do urinol, será? Também. Não, mas o urinol já é surrealista. É um ready-made. Ele está no ponto da passagem. No ponto da passagem, Mas ele poderia ser pensado. Mas nesse sentido que eu estou dizendo, assim, que ele tira de um lugar celeste a poesia e coloca num outro lugar, assim. Eu vejo uma associação dessa lógica da poesia com o tarô. Se você desconsidera o tarô como um elemento místico, como uma ferramenta que você vai utilizar para desvendar o futuro, e você considera que um tarô ele é um setting de cartas que elas possuem um determinado significado amplo dentro de si, e que quando você tira o tarô para alguém ou para si mesmo, você está resultando através de uma combinação aleatória, uma determinada forma que você vai colocar no papel, colocar na mesa, e a partir daí você vai pegar essas palavras, essas cartas, essas interpretações, e gerar um conhecimento, gerar um sentido. Então, o tarô, mesmo se você tira o caráter místico dele, ele ainda assim pode funcionar como uma ferramenta de autoconhecimento. Porque você vai procurar dar um sentido àquilo que está exposto, e se você buscar dentro de si, você vai encontrar esse sentido. Eu posso tirar o tarô para mim mesmo? Pode tirar o tarô para si mesmo, sim. Mas não dá certo, dá certo? Dá certo. Tá. Seguindo essa lógica de autoconhecimento. Não, mas assim, dentro da sua concepção, tirar as cartas para si mesmo é possível? Sim. Eu não sabia. Interessante. E se você tira para outra pessoa, há uma construção na procura do sentido daquilo que você tira. Há um diálogo com a outra pessoa. Não é simplesmente você tira e vai acontecer isso com você. Não, há aquela coisa de você identifica determinado elemento, aí a pessoa vai se comunicando com você e você vai buscando esse autoconhecimento. Você vai buscando algo que aquelas cartas possam trazer atenção, trazer algo que lhe incomoda. Não acho que a poesia não traga algo, acho que traz. Traz? Acho que não, é uma comparação interessante mesmo, que é aleatoriamente ali você vai. Mas o que fico tentando entender como é que eles pensavam isso, assim, porque a busca deles é um reencontro, eu acho, com alguma coisa mais humana. Não é? Eu estou falando besteira, porque eles estão num momento muito complicado ali da humanidade. E aí eles vêm com uma coisa que parece que é isso, é místico, talvez, não sei. Tira a ordem do caos. A
questão da profunda atitude crítica e iconoclasta, né? A percepção de que o desenvolvimento da civilização ocidental através dessa racionalidade técnica produziu a guerra, a destruição de tudo, e com isso uma franca agressão, ou seja, resposta enérgica, né, em relação a essas coisas, e aí então uma ruptura. Então Dada tem a ver com uma ruptura. E o cavalinho de pau, né? Mas há no Dada um elemento de retorno ao lúdico infantil dos 5 anos. Porque a palavra Dada ele significa cavalinho de pau e aí, né? Em funcionamento, né? São essas premissas, né? E é bastante interessante isso, né? O interessante que eu acho no movimento, que a maior parte dos membros fundadores lá no café eram desertores. Então, de certo modo, a autenticidade com a qual eles se conduziam era violenta, né? Porque eles estavam sempre correndo risco o tempo todo de serem fuzilados por serem desertores, né? Então, imagina, fuzilar os artistas, né? É uma coisa muito interessante, né? Qual é o estado que fuzila os artistas? São 2. Ou é o fascismo, mas o fascismo geralmente procura submeter, mas o que realmente fuzila é o nazismo, né? Ou seja, o pensamento nazista, que é o pensamento supremo da técnica, né? Ou seja, tudo calcula, inclusive código, há um perfil de existência do homem e o resto tudo tem que ser eliminado. O ideal de pureza que é uma coisa estúpida, né? O mais engraçado é que ele era pintor, né? Tentou ser pintor. Fazer uma pergunta que não tem tanto a ver, talvez, com o texto. Essa foi uma obra. Né? Ela já foi avaliada, essa pintura, por várias pessoas especialistas. Apesar dele... Você pintar um quadro não significa que você é um artista. Com certeza. Entendeu? E, infelizmente, ela foi leiloada com alto valor. Né? Claro. Mas tem personalidade histórica embutido nela. Nenhum. Histórico? Tem. Qual? A comprovação de que é a obra, que o que ele fez está ali, é uma documentação que mostra certo aspecto da personalidade dele, que foi uma figura importantíssima para a história mundial. Por um mal, com certeza, mas foi importantíssimo. Claro, o mal é importante. É, claro. Mas aí, continua. Não sei se vocês já jogaram o Bind of Isaac. Não, Sim. eu não joguei. Bind of Isaac é completamente aleatório e você sempre derrota um chefe e você ganha um power-up, que às vezes pode ser um power-down. E você só vai saber depois que você pegar. Aí eu queria questionar se talvez não tenha um forte caráter dadaísta aí nessa construção de game design. É bem divertido, porque sempre que você joga é completamente diferente e você não sabe o que esperar. Mas tem muita regra por trás dessa aleatoriedade. Tem muito sistema que regula quão aleatório pode ser isso para que o jogo não se quebre. É um caos aparente, mas tem uma ordem organizadora muito forte por trás, mais até do que nos jogos lineares, que não se preocupam tanto com ter essa ordem, porque eles não precisam dela. Dá muito trabalho fazer um jogo aparentemente aleatório desse funcionar. Isso é interessante. Não na próxima aula, na outra, nós vamos fazer um experimento dadaísta de poesia com o grupo, né? No qual nós não vamos trabalhar como se a gente trabalhou no Some, que é um método super legal, gostoso, tudo, mas nós vamos trabalhar com motor textual, né? Com embaralhador de palavras, né? Então, que é um projeto do Pedro Barbosa,
eu participei, a partir de um determinado momento dele, na produção do Alex Sator, e quem continua o projeto é o nosso colega, o Rui Torres, né? Então, é uma ideia muito interessante, porque você tem um motor textual, o Pedro Barbosa gosta de falar a expressão embaralhador de palavras, né? Mas que ele segue uma sintaxe e uma semântica. Ou seja, ele sempre vai construir alguma coisa, às vezes extremamente estapafúrdia, mas interessante, né? E pode surpreender o utilizador, como eles dizem, com proposições que o utilizador nunca havia pensado. Como, por exemplo, uma delas, do Alex Sator, é ofereço-te um nome. Nossa, isso é absolutamente incrível, porque isso tem um apelo, inclusive, do nome do pai, no sentido psicanalítico do termo. Com palavras, e essas palavras serão trabalhadas. Foi o que a gente fez, só que manualmente. E isso tem consequências bastante interessantes do ponto de vista de uma produção que tem tanto a coisa do logos, da organização, né, do regramento, como da poiesis no sentido da produção imaterial, né, etc. Né? Então, o Alex Sator é exatamente isso. Né? Então, ele foi todo construído desse modo. Né? E essas frases foram geradas e aí se gravou elas em áudio. Né? No caso, né? Então, e elas compõem a estrutura do sonho espacial, né? Nesse caso. E aí, então, faz uma ponte, né? Com essa coisa. Né? Eu tenho aqui aquela frase que responde àquela questão, que é no parágrafo 50, que o Hölderlin escreve: enquanto perdurar junto ao coração a amizade pura. Não, se lê diferente. Se lê assim: enquanto perdurar junto ao coração a amizade pura, o homem pode medir-se sem infelicidade com o divino. Então, aí o Heidegger vai se questionar sobre esse aspecto. E vai fazer uma referência ao dito de Sófocles na tragédia Aias, que diz o seguinte: a benevolência é o que sempre faz apelo à benevolência. E não a maldicência. Uma coisa que eu achei interessante: quando o Dante vai fazer a hierarquia do inferno dele, o último círculo do inferno, onde mora o próprio Satanás, é o círculo da traição. E como você interpreta isso? Como você pensa essa questão? Se a amizade, enquanto pura, perdurar, faz com que você possa medir isso com o divino, então o oposto da amizade seria justamente a traição, seria digamos assim, o macho terrível. Isso se comunica, eu acho, com a visão do quando Dante construiu que o último círculo do inferno seria a traição. Eu acho que ele estava corroborando com essa perspectiva. Até pelo fato que Lúcifer é um anjo caído, né? Uhum. Exatamente, ele teria traído Ele está ali no lugar dele. Em uma das bocas está Brutus, do Lúcifer, e em outra boca está o Judas, né? É que é a negação do amor. Então, quando Lúcifer resolve fazer isso, ele nega o amor, a amizade pura dele para com o divino e do divino para com ele. Essa coisa assim, ó. Né? E aí?
mais? Vocês acham que valeu a pena a gente fazer essa discussão do texto? Acho. É? Não, sério, não. Eu acho. Em que medida, em que aspecto, e seria interessante registrar, em que aspecto valeu a pena para vocês esse processo da discussão do texto? Acho que tem um ponto super importante que é o entendimento do texto. É um texto difícil, né? É um texto denso. Ontem eu reli ele inteiro. E uma leitura tranquila, assim, não, porque eu lembrei da primeira vez quando a gente foi discutir, a minha primeira leitura foi super difícil. Falei, puxa, mas aí aonde que aí? E aí ontem eu li, quando eu vi, acabou o texto. Então acho que isso é a parte mais importante, assim, de aproximação com o autor, Com as ideias? com as ideias. Enfim. O que eu gosto é que dá pra gente não só discutir o que foi falado, mas construir em cima do conceito abordado. Isso eu acho que é a parte que é mais bacana de se discutir um texto. Depois é discutir sozinho, né? Mas faz parte dessa compreensão, né? Você ir ampliando Abrindo janelinhas, né? Não, acho fundamental isso. E não tem muito aqui, né? Dentro da... Vocês acham que a gente pode encerrar já ou tem mais alguma questão? Então, ok. Não? Eu fico ansioso para saber, para ver as próximas discussões, os próximos textos, os próximos trabalhos. Parece que já foi decidido, né? É o do McLuhan, é o McLuhan. O que daquilo? Visão, Som e Fúria. Isso. Tem o texto, tem a versão comentada, eu coloquei a versão que é a primeira, a segunda está no HD, que está na UTI ainda. Então eu vou retomar e terminar, fazer de novo, né? E está circulando. E esse é quando? Não é semana que vem, porque semana que vem nós vamos ter a sua apresentação de pesquisa e do Felipe, né? Bom, acho que a gente pode encerrar aqui essa parte, né? E agradecemos ao público que veio assistir. Em geral. Né? E é isso aí. Semana que vem na mesma bate-hora e bate-canal.